Do programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei parado um tempo por falta de inspiração, realmente, por falta de assunto, tá? Mas às vezes o assunto cai na minha mão e eu resolvo falar alguma coisa. Hoje eu vou falar sobre casos de reptilianos marotos. Reptilianos que gostam de tirar sarro dos humanos, literalmente tirar sarro, tá? Eu conheço dois casos. Eu conheço o caso de um segurança que trabalhava numa fábrica na Moca, né? E num lugar muito deserto, uma fábrica assim que fora de expediente tinha 2, 3 pessoas ali, um técnico, segurança, já fim de dia, né? E você sabe que tem uma parte da Moca, quem mora em São Paulo, que só tem fábrica e não tem nada, não tem loja, não tem nada. É uma rua muito estranha, que só tem uma fábrica depois da outra, né? Eu já passei naquilo, é surreal, assim, tem uma, duas, tá. E de repente, na hora do lanche deles, né, eles estavam lá sentados numa mesa, dava para ver o lado de fora, e eles viram passar de uma porta para outra um reptiliano total, assim, com um focinho de cuca, de crocodilo, com uma roupa normal, assim, inteiriça, né? Um corpo, um andar parecido com o do ser humano, sem nenhum problema, mas com rabão. O reptiliano olhou para eles com uma cara de, entendeu? De nada, assim, e seguiu andando normalmente. Sabia que os humanos não tinham coragem. Um cara que era evangélico falou assim: quem tem Deus não tem medo de nada, eu vou lá ver o que é. O outro falou assim: não sei o que bicho é esse, o que é isso daí, fica aí. E eles ficaram nessa conversa. O ser passou de uma porta para outra, vamos dizer, de um cômodo para o outro, daquele corredor, né? De boa, e depois ninguém mais viu, né? E aí, quando ele perguntou para os outros seguranças que tinha no prédio e outras pessoas que trabalhavam lá mais antigamente, eles diziam que tinham visto a mesma dita assombração, né? E que a entidade sempre fazia essa cara assim, de olhar assim, andar normalmente, não apressava, não corria porque tinha humano, pelo contrário, encarava assim, tipo assim, aí, vai fazer alguma coisa, né? E ninguém fazia nada. Então a entidade sabia que nenhum ser humano ia se meter com ele, né? E era uma espécie de gracinha que ele fazia. Isso não resultava em abdução, isso não resultava em ataque, ele não roubava nada. A única coisa que ele percebeu é alguns fenômenos paranormais, por exemplo, umas pastas de uma mesa, tinha cheio de pastas assim empilhadas, e as pastas saíram voando assim, como se fossem assim jogadas assim em série, né? Sabe quando o computador, você vai naquele caixa eletrônico, ele joga as notas assim, tchá, 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 tchá. Foi uma coisa muito maluca, né? Quer dizer, além da presença do ser, existia uma espécie de poltergeist ali que aparecia de vez em quando, né? Isso é uma coisa bem maluca. Ele não tem propósito. Me perguntaram o que eu achava disso. Eu acho que ele quer tirar um sarro. Acho que ele está a fim de rir da cara de vocês, né? Esse foi uma história. Depois tem uma outra história bem maluca também, muito parecida, acontecida na Foz do Iguaçu. Você sabe que tem Foz do Iguaçu, no Itaipu, na grande usina hidrelétrica de Itaipu. É monstruosa, né? E ela é restrita, né? Só técnicos podem entrar em Itaipu e fazer certas coisas. Você não pode visitar Itaipu lá dentro e ficar andando na barragem, né? Ela inclusive é segurança nacional mesmo, né? Vai que um terrorista bota uma bomba lá e tal. Então, existia um técnico, um engenheiro de Itaipu, já falecido. Eu não vou citar nomes para não complicar famílias e tal, né? Ele estava fazendo a rotina dele de inspeção, e tem muitas escadas em Itaipu, escadas, elevadores, tem todo um tipo de equipamento, que Itaipu é gigantesca, né? Tem uma quantidade de concreto quase de muitos edifícios de São Paulo juntos. Aí ele estava descendo a escada, e a escada era uma escada redonda, né?
de modo que você, de um ponto do lance da escada, você não via o que tinha embaixo, né? E de repente ele olhou assim, ele foi descendo as escadas, né, indo sei lá para onde, isso já meio tarde da noite, e ele viu assim, num dos andares, ele viu um reptiliano total, assim, com a cara de lagarto, mas com a pele branco acinzentada, aquela cara de durepoxi com nuances de branco, de creme, não era verde, usando uma roupa também inteiriça, entendeu? Simples, assim como se fosse um macacão. E ele ouvia vozes já lá de andar de cima de conversas numa língua estranha, né? Mas quando ele chegou lá tinha só um ser. Esse ser não tinha rabo e esse ser estava de costas para ele. Quando ele desce a escada, ele tinha que passar. Ele não tinha, se corresse para cima, o ser ia para trás, para cima dele. Se ele descesse, ele já estava assim a 1 metro, era muito, não dava para ver, entendeu? Até o último momento, ele estava meio que escondido atrás do pilar. Aí o ser vira para ele com aquela cara de réptil, pega ele pelo braço, né? E sai meio que voando para cima, entendeu? Ele fica apavorado, né? Ele corre, tinha um corredor ali. E lá tinha um elevador de emergência, ele vai pro andar que tinha um segurança, grita, chama pelo segurança, o segurança fala assim, legal, vamos lá ver o que é, tá armado, né? Ignorância humana, né? Ele tá, se soubesse que é um reptiliano, jamais iria apontar uma arma para ele, mas o tonto foi lá, quer dizer, desinformado, né? E levou chamou o segurança falou, não, pode deixar, eu tô armado. Aí quando ela estava armado, não tinha mais reptiliano nenhum, né? E ele chegou a sentir assim a pegada do ser, era uma pegada forte, né? Aquelas mãos nodosas, né, com garras, tal, né? Bem de reptiliano. E o ser só olhou para ele e saiu voando, entendeu? Para cima, escada acima, entendeu? É uma coisa muito maluca. E também me perguntaram por que isso, né? Eu falei assim, olha, não tem um porquê, é coisa de reptiliano. Diferente do Grey, né, que abduz para fazer um experimento médico, ou do pleiadiano que vem dar uma mensagem para a humanidade, o reptiliano vem para porra nenhuma, entendeu? Ele vem simplesmente para dar um sustinho, para fazer uma graça, ou porque ele já foi flagrado e ele sabe que ele não precisa se preocupar, porque com a aparência dele ninguém vai entrar numas, né? Tá? Então, assim, se vocês têm mais histórias assim, por favor, me mandem. Mas eu lembrei dessas duas histórias que eu não tinha posto em programa nenhum, né? E assim, eu sei de casos de reptilianos também que gostam de se transformar em humanos, né? E geralmente pessoas bonitas, e levar alguém para ter um momento romântico, e na hora H fala assim, não, olha, eu não sou o que você tá pensando, eu sou uma outra coisa, né? Esse também é bem comum, mas ainda tem um propósito sexual, eu penso. Mas nesse caso não, nesse caso realmente é para nada, entende? Realmente é uma coisa assim meio que sem nexo, né? E eles talvez achem graça em fazer isso, eles não tem o que fazer, entendeu? Eu realmente acho que eles não tem o que fazer para fazer uma coisa dessas. Tá bom? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê. Espero que vocês tenham gostado.